Hoje eu vou mostrar como que funciona o pregão eletrônico, simulando aqui um pregão. Então, mostrando qual que é a visão do pregoeiro na data da realização do pregão. Então, ele vai entrar aqui no sistema, na data do pregão, vai procurar o edital dele, ele pode vir aqui pelos editais publicados e selecionar aqui no canto direito qual que é o pregão que está marcado para aquele dia. Então, entrando aqui, ele vai ter as informações, já vai estar aqui encerrado para propostas, se já estiver no horário, né, do fim do recebimento de proposta. Então, para entrar na sala de negociação, é só clicar aqui no canto direito, também entrar, que você vai estar na sala de negociação. Então, na data do pregão, assim que o pregoeiro acessar o sistema, essa é a tela que ele vai ver após o horário do recebimento de propostas. Então, aqui no sistema, a gente já vai ter, né, o sistema informando automaticamente que o prazo para o recebimento da proposta inicial já se encerrou. E agora ele pode começar aqui o processo. Então, através do chat, ele vai poder cumprimentar aqui os licitantes. Mandando a mensagem aqui, isso vai ficar visível para todos os licitantes que estiverem aqui nesse item, nesse lote. Podemos ver aqui que se a gente for para o lote 2, aquela mensagem não vai aparecer. Então, para mandar essa mensagem para todos, ele tem que pôr aqui bom dia, né? E selecionar aqui o campo mensagem para todos os lotes. Fazendo isso e enviando, essa mensagem já vai para todos os lotes de uma vez. Então, já fica aqui a mensagem dele. Então, todo tipo de comunicação durante o processo vai ser realizado aqui pelo sistema de chat. Então, cada lote possui o seu chat. A empresa ou o fornecedor quiser tirar alguma dúvida, ou então realizar algum questionamento, ele vai utilizar o chat também. E o pregoeiro irá visualizar por aqui. Então, esse é o campo da comunicação. O próximo passo é, já nessa etapa, o pregoeiro ele vai conseguir verificar se existem ofertas, né? Porém, ele não vai conseguir verificar o valor ainda. Ele não tem mais detalhes, não tem nenhum nome do licitante, não tem qualquer tipo de informação. Então, ele só vai ter esse tipo de informação após abrir as propostas. Aqui nesse canto esquerdo, onde ele controla todo o processo. Então, aqui ele consegue anular, revogar o lote. Ele pode verificar qual que é o preço de referência, o valor do lance atual, qual que é a etapa e situação do processo. E na etapa de lances, ele também vai conseguir verificar a variação do preço em relação ao preço de referência. Então, para iniciar a proposta, ele pode mandar aqui no chat, bom dia, iremos iniciar agora, irei abrir as propostas e retorno daqui 30 minutos após a análise. Então, o ideal é sempre estar se comunicando com os fornecedores. Então, vamos clicar aqui, ele tem a opção de abrir só para esse lote, ou então para todos os lotes de uma vez. Eu vou abrir aqui para todos os lotes. E nós já vamos para a próxima etapa, que é a análise de proposta. Então agora o pregoeiro ele já tem acesso ao valor do lance do fornecedor, certo? Ele pode, selecionando aqui o licitante, ele pode desclassificar ele pode cancelar a proposta, ele pode verificar a ficha técnica, né? Se foi solicitada a ficha técnica no processo já no lance inicial, ele vai poder consultar essa ficha técnica nesse momento e verificar se realmente aquilo que o licitante está oferecendo é o que ele colocou no edital. Então, aqui ele já vai ter essas informações. Isso em cada um dos lotes. Outro ponto importante aqui é a diferença aqui. Esse licitante 1 aqui está em caixa alta, então isso indica que ele está logado aqui na sala de negociação, ele está online nesse momento. Já esse aqui ele está offline, porque o nome dele está em letra minúscula. Então isso é uma forma que o licitante consegue verificar se ele está
se o fornecedor, né, o licitante, está logado no sistema, e ele pode realizar questionamento, pode conversar com ele, que ele sabe que ele vai receber essa mensagem. Então aqui nesse primeiro momento, caso ocorra algum tipo de solicitação de desclassificar, ou então realmente a ficha técnica do fornecedor não atenda, ele pode selecionar aqui o licitante. Então quando você clica aqui em cima do nome do licitante, você seleciona ele e pode até desclassificar. Então você vai desclassificar ele aqui, você vai poder colocar uma justificativa, o motivo da desclassificação, você pode anexar algum arquivo que ajude você a justificar esse motivo, e aí é só confirmar e o licitante será desclassificado. E aí ele vai constar aqui como não no campo classificado e não vai poder participar desse lote. Então feito isso, verificou a ficha técnica de todo mundo, está tudo ok. A próxima etapa ele já mostra aqui, né? Então aqui na caixa de controle, no canto do controle aqui, você já vai ter sempre a próxima opção, que é iniciar os lances. Então basta você clicar aqui na fase iniciar lances, ele pede a confirmação, você confirma e já é iniciada a etapa de lances. O sistema ele manda a mensagem aqui informando que a etapa de lances foi iniciada, e aqui altera a situação do lote aqui no menu de controle em cima. Se ele quiser abrir vários lotes de uma vez, ele pode, não tem problema. Pode controlar até 10 de uma vez. O ideal é, com o tempo você vai se acostumando, vai abrindo mais lotes de uma vez só. Porém é importante sempre ficar atento, porque às vezes algum fornecedor cadastrou um preço errado e ele gostaria que fosse cancelado aquele lance. O pregoeiro tem que estar atento durante a etapa de lances para evitar que isso acabe passando despercebido e prejudique o processo, né? Então aqui, vamos voltar aqui, está rolando a fase de lances. Então durante o período aqui o sistema ele vai mostrando o que está acontecendo. O pregoeiro ele tem um chat livre, ele pode mandar mensagem: sim, senhores licitantes, vamos melhorar esses valores. E assim que o fornecedor ou licitante ele cadastra um novo lance, o sistema já mostra a alteração automaticamente. Então aqui nesse lote, o fornecedor ele colocando um valor novo e cadastrando essa proposta, ele já altera aqui embaixo, o pregoeiro já vai visualizar que o primeiro colocado aqui já foi alterado e a mudança no lance dele. Então, por exemplo, se no caso ele foi cadastrar aqui 3,70, ou então foi melhorar o valor dele, e ele errou o lance dele, em vez de escrever 3,60, ele acabou escrevendo 36 centavos. Durante a fase de lances, o pregoeiro ele pode selecionar aqui o licitante, né? Provavelmente o licitante vai mandar uma mensagem informando que seu lance está errado. E aí o pregoeiro ele pode agir, né? Após a solicitação do licitante, ele pode agir e cancelar o lance. Então para isso é só selecionar aqui o licitante, põe aqui no cancelar lance e põe uma justificativa: solicitado pelo fornecedor. Confirma, o lance é cancelado, consta aqui no chat que foi cancelado e volta ao valor anterior. Então, no caso de um erro, algum problema que venha a surgir durante o processo, o pregoeiro ele tem essa capacidade de cancelar um lance, ou então até mesmo desclassificar alguma empresa durante esse processo. Então, a gente vai acompanhando aqui a fase de lance, vai analisando, verificando os outros itens, se está tudo ok. Aqui o sistema vai avisando conforme os valores vão ficando abaixo. E conforme o valor do lance é atualizado, a variação aqui também é atualizada. Agora vamos aguardar aqui o encerramento do processo. Assim que estiver chegando mais para o final, eu mostro como que continua o processo. Aqui em cima a gente consegue configurar as colunas que irão aparecer. Então você pode tirar ou colocar alguma informação que você acha necessário, para não ficar tão poluída, né, a tela. E ao selecionar aqui a coluna
de tipo de término, você consegue visualizar também o tempo decorrido no processo. Então aqui você consegue ver quanto tempo que já está rolando o pregão. Então 6 minutos. Nesse caso, como é um pregão com encerramento do tipo aberto, então no máximo que dura, se ninguém cobrir o lance, serão 10 minutos. Se tiver novos lances a partir do 8º minuto, aí o sistema vai prorrogando de 2 em 2 minutos o processo. Então aqui no sistema, o sistema ele vai informando quando ocorre uma alteração. Então esses lotes aqui já encerraram, já foi para a fase de aceitação. Os outros estão aqui nessa fase do ULI2, que indica que falta menos de 1 minuto, então encerrou agora. E aqui, conforme vai chegando no tempo de 10 minutos, ele vai encerrando. O nosso sistema ele informa, então no 8º minuto, né, ele informa o licitante que só faltam 2 minutos com a mensagem do ULI1, e aí no 9º minuto ele fala do ULI2 para informar que só falta 1 minuto. Se ele quiser cobrir a oferta do melhor colocado, ele só vai ter mais 1 minuto. Encerrada a etapa de lances, a gente vai para a fase de aceitação, e aí a gente tem algumas opções aqui. A gente ainda tem as ações de anular, declarar fracasso no caso de não alcançar o preço de referência. A gente pode revogar ou até mesmo suspender os processos. A gente tem a opção de retornar à etapa de lances, então a gente pode fazer uma nova rodada de lances, conforme o decreto prevê, caso o pregoeiro ache que não houve concorrência o suficiente durante o processo. Então ele pode retornar aqui a etapa e realizar a etapa de lances novamente. E aqui, indo para a próxima etapa, ele pode indicar o vencedor. Então, ele ao chegar aqui no lote já está encerrado, ele já pode ir para a próxima etapa. Um ponto importante é em lotes que só existe uma oferta cadastrada, a gente não tem a etapa de lances, como nesse lote anterior aqui, que existem 2 empresas concorrendo. A próxima etapa seria a etapa de lances. Então, nesse caso, inicia-se a etapa de lances. Já nesse outro item aqui, que só tem um lance cadastrado, somente um fornecedor cadastrou o lance, a gente pula a etapa de lances. Então, vai direto para a fase de aceitação. Confirma. Então, a gente vai aqui, se igualar aqui aos outros itens que já participaram, que já passaram, né, pela etapa de lance, e vai para a etapa de aceitação. Então, chegando aqui na etapa de aceitação, é onde o pregoeiro vai poder negociar com o primeiro colocado, ele vai poder ainda tentar baixar mais esse preço através do chat, informando, por favor, não tem como chegar no valor tal. Então, se o preço for acima do preço de referência, antes de declarar fracassado, ele pode conversar com o fornecedor e solicitar um desconto, ou então pedir uma redução no valor. Então, durante essa fase aqui é onde ocorre a negociação final com o licitante. Outro ponto importante, eu vou aqui abrir, em lotes que não existem proposta, que nem nesse caso aqui seria um lote que ninguém cadastrou, nenhum licitante cadastrou uma oferta inicial. Assim que você clicar em abrir propostas para esse lote e confirmar, ele já vai encerrar o processo, porque como não existe nenhum lance, ele já vai declarar o lote deserto e já vai encerrar o processo, não sendo necessário nenhum tipo de ação posterior a essa. Tanto que aqui no canto esquerdo a gente já não tem nem onde clicar, não tem como atuar. E ele avisa aqui que verificou-se que não existem propostas e ele já declara o pregão como deserto. São esses 3 exemplos que a gente pode ter. Onde 2 licitantes cadastram a proposta inicial e nós temos a fase de lance. Onde somente um licitante cadastra uma proposta e a gente vai direto para a fase de aceitação. E outro, quando não tiver propostas no item, o sistema já declara como deserto e já encerra o processo. Então, chegando aqui na fase de aceitação, ocorreu a negociação, está tudo ok. Então, o pregoeiro pode indicar o vencedor, o primeiro colocado aqui do processo. Então, ele pode vir aqui, indicar vencedor, confirma. E aí, nesse momento, a gente vai para a fase de habilitação. Nesse momento, a gente também fica sabendo o nome do licitante.
que participou do processo. Então só agora na fase de habilitação é que a gente descobre quem é a empresa vencedora. Tanto o pregoeiro quanto os concorrentes, eles só sabem quem está concorrendo com ele nessa etapa. Então é importante a gente sempre deixar a fase de aceitação antes de encerrar o processo, porque às vezes um edital com muitos lotes, você está na fase de aceitação já em algum item e os outros ainda estão na fase de lance, e se você declara vencedor, ele vai indicar o nome do licitante. Então provavelmente ele vai estar participando de mais lotes, não só de um. Então o ideal é a gente sempre deixar tudo na fase de aceitação e após o término dos lances a gente começa a declaração de vencedor. Então feito isso, a gente foi para a fase de habilitação. Você pode indicar o vencedor aqui nos outros lotes. Inclusive no lote onde só tem um fornecedor participando, você tem que indicar ele como vencedor. Existe a possibilidade dele ser desclassificado ou então o lote ser declarado fracassado se o preço dele não atender o preço de referência. Então, indicando ele vencedor, a gente vai para a fase de habilitação. Nessa fase é que o pregoeiro vai conseguir ter acesso aos documentos de habilitação do fornecedor, somente nessa fase. Então ele seleciona aqui o licitante, clica aqui no menu documento de habilitação, e aí nessa tela aqui, no sistema de produção, é que o pregoeiro vai ter acesso a todos os documentos da empresa. Então tudo que foi cadastrado no sistema, tudo que foi solicitado no edital, vai estar aqui para o pregoeiro e ele vai ter a opção de fazer o download desses arquivos tudo de uma vez. Então, feito isso, ele vai poder consultar o documento de habilitação, vai poder verificar se está tudo em ordem, se realmente a empresa atende aos requisitos do edital. E, feito isso, ele tem algumas opções aqui embaixo. Ele pode cancelar o lance ainda, pode desclassificar a empresa, pode inabilitar. E além disso, ele pode consultar aqui o histórico de lances do processo, inclusive os lances que foram cancelados ficam constando aqui no sistema. Aqui na parte do histórico, ele pode consultar os lances que foram cadastrados no sistema, inclusive os lances que foram cancelados, eles constam aqui no histórico. Então, feito isso, se tiver tudo ok com os documentos de habilitação, o pregoeiro ele pode iniciar a manifestação de recurso, que seria a próxima fase, ou então ele ainda pode retornar a etapa para a fase de aceitação. No caso de o primeiro colocado não atendeu os documentos de habilitação dele, estava com algum problema, tinha algum documento faltando, o que ele pode fazer é inabilitar o primeiro colocado, vai chamar o segundo colocado, e nesse caso, se o segundo colocado puder negociar o preço, o pregoeiro ainda puder fazer um tipo de negociação em cima do preço do segundo colocado, ele retorna para a fase de aceitação. Lá na fase de aceitação, o fornecedor, o licitante, ele vai poder cadastrar esse novo preço. Feito isso, o pregoeiro indica o segundo colocado como vencedor. E aí realiza novamente a verificação dos documentos de habilitação. Para isso, basta selecionar aqui o licitante, clica aqui em documento de habilitação, que o pregoeiro já vai ter acesso a essa informação. Então, feito isso, a gente chegou aqui na fase de habilitação, está tudo ok. A próxima etapa é iniciar a manifestação de recurso. Então, o pregoeiro vai clicar aqui, vai confirmar, e aí o sistema ele vai dar 30 minutos para os licitantes indicarem a intenção de entrar com a manifestação de recurso. Então, ele tem 30 minutos para indicar essa intenção. Caso ele opte por entrar com recurso, ele vai clicar no sistema, né? Aí vai ser o licitante que vai ter acesso a isso, vai ter um botão para ele entrar com recurso, e aí ele vai ter, fazendo isso, ele terá 3 dias para representar esse recurso. Se durante esses 30 minutos ninguém entrar com interesse de manifestação de recurso, o sistema vai liberar aqui para nós o botão para seguir para a próxima etapa. Além disso, na fase de manifestação de recurso ainda é possível retornar para a fase de aceitação, é possível anular ou revogar o edital, então a gente tem aqui ainda algumas opções. Então, durante esse tempo, 30 minutos, o pregoeiro ele tem que aguardar o sistema, né? Então aqui ele já vai dar o prazo. Aqui no sistema de treinamento a gente
tem um tempo de 2 minutos, mas no produção, conforme a lei, são 30 minutos. Então, passados 30 minutos da manifestação de recurso, se nenhum listante indicou a intenção de entrar com recurso, o sistema irá liberar aqui o botão prosseguir. O pregoeiro terá aqui duas opções: ele pode ir para a próxima etapa, iniciar a adjudicação, ou então reiniciar a habilitação do processo, se for necessário. Então a gente vai aqui para a próxima fase, iniciar a adjudicação, confirma, também, tudo simples. E agora a gente está na fase de adjudicação. O pregoeiro ainda terá a opção de anular, declarar fracasso, pode retornar às etapas e ele pode adjudicar. Então aqui na fase de adjudicação, ele pode aguardar, como diferentes lotes com diferentes listantes poderão andar de diferentes formas aqui durante o processo. Então às vezes um item está já na fase de adjudicação, o outro ainda está na fase de habilitação, então existe essa possibilidade. Então o que o pregoeiro pode fazer é esperar chegar tudo na fase de adjudicação. Assim que tiver tudo ok, ele vem aqui e consegue adjudicar todos os lotes de uma vez. Se ele quiser adjudicar de lote em lote, ele vem aqui, seleciona adjudicar para o lote, confirma, e aí o lote já está adjudicado. A próxima etapa é a homologação do lote, que é realizado pela autoridade competente. Então, a autoridade competente terá um acesso ao sistema diferente do pregoeiro, que será exclusivo para realizar a homologação. Então, essa última etapa do processo, para encerrar, a fase de pregão, é da autoridade competente, que vai logar no sistema, e aqui no canto esquerdo, ele vai ter a opção de homologar o lote ou então todos os lotes de uma vez. Feito isso, está encerrado o pregão, está encerrado o processo.